Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje falaremos sobre um alimento que é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo colocar. O tema da live é açaí. Na realidade, o tema da live são antocianinas. As antocianinas são um nutriente essencial. Todo mundo entrando, sejam bem-vindas. Oi, oi. Esperando o pessoal entrar. Então, gente, por que essa live? Nós vamos transformar indicação terapêutica, vamos transformar tudo que tem de estudos científicos em humanos para uma preparação gastronômica. Nós temos no Brasil um alimento fantástico, que é o açaí, uma fonte riquíssima de antocianinas, que é muito consumida, porém, muitas vezes é consumida num formato não ideal. E aí eu repito isso várias vezes, não adianta, nutrição não é o ato de nós comermos. Nutrição é o ato de nós comermos, aproveitarmos aquele alimento, absorvermos aqueles nutrientes e utilizarmos de forma correta. Por isso, sempre que eu prescrevo açaí, eu penso nisso tudo que eu vou trazer na receita de hoje. Eu anunciei a live aqui, anunciei essa receita sendo para nutricionistas, por quê? Porque eu vou trazer toda a bioquímica, mas quem for leigo e estiver por aí vendo, pode ouvir esse vídeo, pode ver essa aula, porque certamente vocês vão aproveitar, tá? Porque açaí é fantástico e eu resolvi unir então na receita tudo que a gente tem para melhorar biodisponibilidade. Para começar, por que eu resolvi trazer essa receita com açaí, com antocianinas? Olhem que lindo essa polpa de açaí. Eu comprei a polpa de açaí na feira, orgânica, e meu marido picou para deixar num pote aqui congeladinho para mim, porque a gente precisa picar ela e deixar no congelador para conseguir fazer esse preparo de forma mais adequada. Se vocês tentarem colocar a polpa inteira, é difícil de bater e aí não vai ficar numa consistência muito boa. Mas, de novo, por que açaí? Porque açaí é uma fonte riquíssima de antocianinas, principalmente a cianidin 3-glicosídeo. O que é isso, Paloma? Bom, é um dos nomes, é uma das formas das antocianinas e é uma forma que é ligada à glicose. E é essa a meta da aula de hoje, assim, porque não dá para prescrever e não dá para consumir um açaí feito com xarope de guaraná. Número 1, porque o xarope de guaraná é inflamatório e vai acabar com todo o potencial anti-inflamatório das antocianinas, que é a grande meta nutricional de se comer açaí. Número 2, porque sempre que é adicionado uma fonte de carboidrato simples, como glicose, sacarose, no açaí diminui a fração de absorção. E isso para nós profissionais da área da saúde é muito importante de entender. Muitas vezes e muitos estudos foram feitos com açaí, mostrando que não se tinha absorção adequada das antocianinas do açaí. Porém, não era testado polpa de açaí pura assim, era testado um preparado de açaí, 500 ml de açaí preparado com xarope de guaraná, com açúcar, preparado com glicose. Então, fazendo com que diminuísse a absorção intestinal, porque para a gente absorver todos esses compostos bioativos que nós veremos hoje, a gente não pode ter competição com carboidrato simples no nosso intestino. E aí, para mim, vem a grande beleza da nutrição, que não é simplesmente o que tem no alimento, é como nós prepararmos de forma adequada para conseguirmos ingerir. Bom, mas por que consumir açaí? Por que prescrever açaí para os nossos pacientes? Quando eu anunciei a live, eu até coloquei ali alguns dos objetivos do uso das antocianinas. Então eu quero trazer um pouquinho de alguns. Número 1, gente.
a capacidade antioxidante dessas antocianinas é fantástica, é gigante, e isso a gente tem em vários tipos de açaí. Esse açaí que tá aqui é uma polpa de açaí Jussara, que é um açaí de reflorestamento do mesmo de palmito Jussara. É fantástico, a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem vários tipos de açaí e os de reflorestamento são muito ricos em nutrientes também. Então aí a gente tem um grande propósito. E essas antocianinas, elas têm um papel antioxidante, anti-inflamatório. Bom, mas em que atua isso? Por exemplo, atua na expressão de NRF2. NRF2 e a rota do NRF2, quando ativada de forma adequada, garante que tenhamos prevenção oncológica, garante que tenhamos melhora no tratamento oncológico, por exemplo, no câncer de pulmão. Câncer de pulmão de não pequenas células tem vários estudos com antocianinas. Garante que a gente tenha melhora da desintoxicação do nosso organismo, porque não é só suco verde, não é só brócolis, couve-flor e repolho que desintoxica, antocianinas também desintoxicam. Garante que a gente tenha biogênese mitocondrial. O que é isso? Que as nossas mitocôndrias tenham uma replicação e que o nosso processo de produção de energia melhore. Com isso eu tenho mais disponibilidade, mais disposição, eu tenho melhora do gasto energético dos meus pacientes, melhora da memória, melhora da cognição, melhora da concentração, tá? Minha professora de yoga que diz, tem uma frase dela que eu acho muito interessante: não adianta a gente querer que um Fusca velho com gasolina batizada consiga meditar. É impossível isso, gente. Se a gente quer que o nosso corpo funcione da melhor forma, inclusive para a gente chegar no estágio de meditação, que é o estágio de hiperconsciência, a gente precisa, e de hiperconcentração, a gente precisa que ele seja uma Ferrari com gasolina aditivada. E é isso que essas antocianinas fazem. Elas melhoram a nossa capacidade de produção energética. Bom, para isso eu vou trazer aqui uma receita. Gente, quem tiver dúvidas, perguntas, pode ir fazendo aí. Perguntem. Alguém aí já fez açaí em casa? Me escrevam aí que eu tô vendo o chat. Alguém aí prescreve açaí feito em casa para os seus pacientes? Sabe como prescrever? Já deu certo isso? Não, estão tão quietinhos. Olha aí, então aqui eu tenho 200 gramas de polpa de açaí, que eu vou colocar num liquidificador de copo. Tá? Esse liquidificador de copo aqui. Junto com isso, como eu falei, eu não posso usar açúcar. Não, então vamos lá, vamos aprender. Que bom que tá aqui. Muito obrigada pela resposta, adoro, gente. Compartilhe a live com os amigos para verem como agradar vocês também. Olhem a cor disso, é um roxo muito roxo, porque nesse açaí orgânico nós temos mais concentração de antocianinas. Então, quando a gente faz açaí em casa, muitas vezes as pessoas colocam mel, tá? Eu uso esse. Eu tenho certeza, né, Mário? Mário é uma nutri maravilhosa, nossa aluna do curso de aluna do curso de estética. E em estética, a Sheilinha fala um monte disso, de como o açaí e as antocianinas têm um efeito interessante na modulação de NF-κB, TNF-alfa e, consequentemente, na diminuição das rugas, diminuição do melasma, gente. E aí ainda bem que eu ponho jaleco, né, pra fazer esse açaí, porque isso aqui suja tudo. Prescrevo, mas o povo acha que com leite. E isso é um tema muito importante. Por que não açaí com leite condensado ou com leite ninho? Porque as antocianinas, elas são sensíveis ao pH dos alimentos. Então, se colocar leite em pó no açaí, leite ninho ou qualquer outro alimento que alcalinize muito essa preparação, ou também que acidifique muito essa preparação, até os estudos que nós temos no momento,
Isso faz com que a gente tenha uma diminuição da biodisponibilidade das antocianinas e, consequentemente, menos nutriente entrando no nosso organismo. Outra questão que é importante, quando a gente aquece muito as antocianinas, por exemplo, vamos fazer uma calda de frutas vermelhas com morangos, que é uma outra fonte de ácido elágico, e outras antocianinas. Esses morangos orgânicos estão com um aroma ótimo. Quando a gente aquece muito, isso faz com que tenha diminuição na biodisponibilidade. Então, açaí congelado, a refrigeração 10 graus Celsius até menos 10 graus Celsius parece melhorar a biodisponibilidade das antocianinas e também fazer com que a gente tenha manutenção delas por mais tempo. Então, coloquei aqui, gente, uma polpa de açaí de 200 gramas. Vou colocar mais morangos. E por que isso? Porque eu quero encharcar o intestino de antocianidinas. No tratamento, por exemplo, de doenças autoimunes, como psoríase, isso tem um efeito na pele fantástico no tratamento das dermatites, na melhora da resposta imunológica. Só que para a gente absorver, eu preciso que tenha muita antocianina no intestino. Porque as antocianinas nesse alimento, elas vão estar num formato glicosídico na sua grande maioria. Ou seja, vão estar num formato ligado à glicose. E se eu tiver pouca antocianina, a absorção é pequena. Então, toda vez que vocês pensarem em roxos, eu preciso que tenha muito. Eu preciso que tenha realmente bastante. Quanto mais combinações de frutas roxas, de vegetais roxos, pode ser uma pitaia roxa, pode ser suco de uva, pode ser framboesa, amora, maior é a concentração desse nutriente no nosso intestino e melhor vai ser a absorção por todos os tipos de receptores, seja dos receptores de antocianinas ligadas a uma glicose. Oi, Cecília querida, boa noite. Seja dos receptores de antocianinas não ligados à glicose, no nosso intestino proximal ou lá no cólon, depois do processo de fermentação pelas bactérias benéficas do nosso intestino. Por isso é muito importante que tenha bastante, gente. Vocês estão vendo que eu tô conversando aqui e socando um pouco essa polpa de açaí para ir aos pouco descongelando ela um pouco e eu conseguir bater. Então eu já coloquei aqui um pouco de morango. E açaí, gente, açaí puro como esse tem um pouco de sabor de terra. Por isso que é importante a gente misturar outra fruta. Eu vou colocar mais uns moranguinhos aqui. E para adoçar, eu vou colocar uma fruta que também é riquíssima em nutrientes, que são as tâmaras. Olha aí, hoje eu tô na mamata aqui, me ajudaram, ó, deixaram sem caroço. Então essas tâmaras aqui são sem caroço, são tâmaras que não tem banho de açúcar, é só a frutose mesmo que vai adoçar a preparação. E isso é muito importante para a gente não saturar o receptor dos nutrientes do açaí, das antocianinas, com glicose. Então a frutose não vai ter esse efeito. As tâmaras são riquíssimas em carboidrato, mas o açaí é riquíssimo em gordura. E consequentemente a gente vai ter um equilíbrio desses nutrientes e com isso uma refeição com índice glicêmico e uma carga glicêmica controlada. Então, para essas 200 gramas de açaí eu vou colocar aqui mais ou menos 3 tâmaras bem grandes dessas jumbo picadinhas para liquidificar junto. E isso é importante para a gente excluir o xarope de guaraná. E por que não mel? O que vocês acham? Daria pra gente usar mel, gente, para adoçar aqui no açaí? Pensando nutricionalmente, mel não é tão ruim. Bem pelo contrário, mel tem várias propriedades interessantes, até mesmo para cicatrização. Se a gente usar um mel de abelhas meliponas, essas abelhinhas sem ferrão, melhor ainda. Porém, o mel tem mais carboidrato disponível. Então ele vai competir com as antocianinas pelo sítio de absorção.
E aí aqui a gente vai ter frutose das tâmaras, que não compete pela absorção. Então eu coloquei vários morangos, acho que eu coloquei uns 8 a 10 morangos aqui. Coloquei os morangos, as tâmaras, 3 tâmaras. Pode usar açaí puro em pó da Provida? Pode sim. E aí açaí liofilizado, a não ser o açaí desidratado, açaí liofilizado, ele não sofre um processo de diminuição das antocianinas pelo excesso de calor, porque a liofilização não chega a 100 graus Celsius. Então tem várias marcas de açaí liofilizados que são super bons, tá? E aí eu bateria, por exemplo, açaí liofilizado com pitaia e com morangos, tá? Você usaria banana? Não usaria tanta banana pela quantidade de carboidrato que tem ali. E quanto mais carboidrato, mais a gente compete na absorção. Então eu uso a tâmara para adoçar, que já é a fonte de frutose total, e uso uma outra fruta que tenha menos frutose para fazer com que fique uma quantidade de carboidrato mais adequada. Não precisa ser morango, gente. Pode ser amora, pode ser mamão, pode ser abacaxi, pode ser pêssego. Então tem várias frutas que vão ter um papel assim também. Pitaia, a minha ideia hoje era usar pitaia, mas eu não encontrei, não tinha mais aqui em casa, então usei morango. E aí para conseguir liquidificar isso e adoçar mais um pouquinho, eu vou usar um suco de uva, bem pouquinho, para não perder a consistência. Vou usar esse suco de uva, que também é uma fonte de antocianinas. Entendi, é que adoro tudo com banana. Boa, banana é uma delícia mesmo, mas aí a gente deixa pra fazer panqueca de banana, adoçar um bolo com banana, eu acho uma ótima opção. Entrei atrasada na aula, esse açaí que usou foi comprado assim, sim, polpa de açaí comprado congelado, açaí Jussara, orgânico, gente, então isso aqui é maravilhoso, tá? Eu compro na feirinha orgânica, todas as terças-feiras tem uma banca. Aqui em Porto Alegre tem várias feiras orgânicas que tem, Bons Ventos também distribui. E se adicionar fibras diminui esta competição por receptores. Se a gente adicionar fibras, mais fibras, por exemplo, fibras prebióticas, vai contribuir para a fermentação desse alimento no cólon e, consequentemente, para a absorção mais distal já no cólon dessas antocianinas. Então, adicionar mais fibra, por exemplo, adicionar aqui uma batata Yacon é uma alternativa. Porém, se adicionar mais carboidrato junto com a fibra, diminui a absorção. Então, é realmente isso, né? Nutrição na cozinha vem para isso, para mostrar como a gente precisa combinar os nutrientes com os ingredientes e aí ter um açaí. E aí, gente, o segredo é um pouquinho de paciência e um pouquinho de barulho. Espera aí que eu já explico mais. Olha só a coisa linda que tá ficando, né? Dá uma mexidinha e bate mais pra gente não perder a consistência. E aqui a gente tem um açaí maravilhoso. Isso aqui é fantástico, olha isso. Foca na cor desse açaí. Vou até ter que provar, não tem colher, vou provar assim mesmo. Tá maravilhoso. Vou botar no pote branco para vocês verem realmente qual é a cor desse açaí, como fica numa consistência ótima. Ele ficou numa consistência que eu adoro, cremoso, mas não gelo. E vocês viram como é simples? Ah, Paloma, eu quero prescrever isso, eu quero consumir isso como lanche da tarde. Faz um pote grande, gente, deixa congelado e aí tira do congelador um pouquinho antes,
com uma colher de sorvete, transforma esse açaí aqui num sorvete. E assim sim nós temos boa biodisponibilidade das antocianinas. É muito simples, só que a gente precisa saber disso e a gente precisa prescrever de forma adequada, para aí sim garantir a absorção dos nutrientes. Olha ali meu copinho que era transparente, já não tem mais nada aqui dentro, mas olha a cor que tá, porque realmente isso pigmenta muito. E as antocianinas são representadas por essa cor roxa que tá aqui, que é uma cor realmente forte, porque a gente só usou açaí orgânico, morango orgânico, suco de uva orgânico e tâmaras. E tá pronto um açaí com boa biodisponibilidade. Então essa é a grande meta do Bioquímica para Nutrição na Cozinha, a gente trazer os benefícios do uso de um alimento específico preparado de uma forma específica. Esse tipo de live vai acontecer a cada 15 dias nas quartas-feiras, gente, às 20 horas. Então numa quarta eu faço uma live mais destinada para público leigo, na outra quarta eu faço uma live com um pouco mais de explicação bioquímica, que para os nutricionistas muitas vezes vai ser mais interessante, para o pessoal da gastronomia também, mas para o pessoal que não é da área, quiser ouvir, é sempre bem-vindo. Eu brinco que vários pacientes meus sabem atualmente muito mais do que eu sabia quando saí da faculdade, porque toda consulta eu fico explicando e reexplicando essa biodisponibilidade. E para mim esse é o nosso grande papel, transformar estudo bioquímico em preparação gastronômica. Vou deixar a live salva, vou deixar esse vídeo salvo no meu canal do YouTube também, se vocês quiserem reolhar, reouvir as explicações, o online nos traz essa possibilidade. E façam açaí em casa, prescrevam esse açaí e me marquem, porque eu adoro ver, tá? Boa noite, gente, é para ser live pot, para vocês aproveitarem o restinho da noite. Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima. Indica alguma marca confiável de polpa de açaí que eu posso comprar pela internet. Só deixa eu responder aqui. Pois então, eu compro essa polpa de açaí de Sara. Tem que ver de onde é que tu és, porque aí dependendo do lugar, tem algumas ou tem outras. Me manda um direct que eu ajudo, tá? Então tá. Beijo, boa noite!